agora gravando mais um vídeo para você sobre inteligência relacional. E desta vez eu quero falar sobre uma declaração relacional importantíssima, que é a chamada declaração de limites. E eu vou dar um título para esse vídeo. É assim: dizendo não para a pessoa que você ama. Essa é uma das coisas, relacionalmente falando, mais difíceis de fazer. É dizer não para as pessoas que gostamos, dizer não para as pessoas com quem estamos convivendo e com quem mantemos essas relações afetivas. Mas construir essa competência, a capacidade de dizer não, faz toda a diferença nos nossos relacionamentos. Então, veja, do ponto de vista da teoria das conversas, existe um princípio chamado conversas declaratórias, que são declarações que eu faço. Então, por exemplo, eu posso fazer uma declaração de futuro: vou ser médico. Eu ainda não sou, mas por causa da declaração, serei. Vou ser astronauta, mesma coisa, né? Uma declaração de incerteza, não sei. Uma declaração de perdão, me perdoe, me desculpe. Cada uma dessas declarações pressupõe uma série de comportamentos que vão sustentar esta declaração ao longo da vida. Ou seja, uma declaração é algo que eu faço no presente e que caracteriza minhas ações no futuro. Assim se dão as declarações de limite. As declarações de limite são caracterizadas por duas expressões: o sim, que é uma declaração de limite que permite possibilidades, e uma declaração de não, que é uma declaração de limites que estabelece fronteiras claras para o relacionamento. Então, quando eu digo não, eu estou dizendo que o meu comportamento, a partir daquele momento, vai se caracterizar por aquela declaração de não, tendo em vista aquele limite estabelecido. E o pressuposto de uma declaração de não é que o outro compreenda a declaração que eu fiz e respeite essa declaração. Sabe por quê? Porque quando eu digo não, o outro entende. E, mesmo assim, esse limite é ultrapassado pelo outro, isso refere-se a uma quebra de conduta séria que implica na quebra da confiança. Da mesma forma, quando eu digo não, portanto, estabeleço um limite, e eu mesmo quebro esse limite sem renegociar essa própria declaração, eu revelo uma transgressão que eu faço comigo mesmo. No primeiro princípio, na primeira possibilidade, eu sofro uma perda de dignidade. Na segunda, eu sofro uma perda de integridade. Então, quando eu digo não e estabeleço um determinado limite, eu estou, de fato, construindo na minha relação com a pessoa ou com as pessoas, eu estou estabelecendo uma relação de dignidade e de integridade nos relacionamentos. Todas as vezes que eu deixo de ser capaz de dizer não, portanto, de estabelecer as fronteiras do relacionamento, eu me permito ser invadido. E quando eu sou invadido, a sensação que ela nos traz é da perda da competência, da perda da nossa hombridade naquela relação. E aí eu começo a me sentir abusado, usado, transgredido, porque alguém invadiu um espaço que eu gostaria de que não fosse invadido. Só que não dizer isso, não deixar isso claro, não explicitar isso, faz com que o outro haja, muitas vezes, não por má fé, mas por ignorância. Então, dizer não com clareza a quem nós amamos retifica e ratifica as nossas declarações de amor, fazendo-a circunscrever-se dentro de um limite que foi negociado,
que mantém as pessoas envolvidas nessa relação em alto nível de dignidade e de integridade. Por isso, você pode perceber o seguinte: muitas vezes nós nos sentimos culpados ou muitas vezes nos sentimos desconfortáveis porque há algo que nós gostaríamos que fosse respeitado e esse algo não foi dito. Esse não foi dito. Então, nós precisamos entender que dos elementos mais sérios para a construção da nossa saúde relacional é ser capaz de estabelecer limites, e a forma de estabelecer limites é dizendo, olha, até aqui nós vamos, daqui para frente nós não vamos, ou tal coisa poderá acontecer dessa forma, mas desta forma não vai acontecer, porque eu gostaria que esse limite fosse respeitado. Por fim, essa questão de dizer não a quem nós amamos, ela determina o meu comportamento a partir do momento que eu disse, mas solicita que o outro também comporte-se da forma adequada ao não ouvido ou negociado. O problema agora é se isso é para sempre, e obviamente não é para sempre. Então, a cada ciclo da nossa vida, a gente precisa renegociar esses parâmetros, porque a nossa vida, por ser dinâmica, tem muita coisa que eu não gostaria que acontecesse há um tempo atrás, que hoje eu gostaria que acontecesse. Tem muito limite que eu estabeleci há um tempo atrás, que agora é um outro limite. Tem muita porteira que eu fechei há um determinado tempo que foi aberta agora, e muita porteira que agora está aberta que eu gostaria de que fosse fechada. Então, nós precisamos entender que a nossa vida é cheia dessas nuances de possibilidades e de limites, mas em todas elas, em todos os momentos, precisa ficar claro na nossa relação os meus limites e as minhas fronteiras. E o outro precisa compreender esses limites e estas fronteiras num processo relacional que se caracteriza por uma negociação franca e direta. Quando isso acontece franca e diretamente, e eu consigo, nessa franqueza e nessa diretividade, estabelecer uma relação clara, eu me constituo e constituo o outro em processo de integridade e de dignidade. Portanto, diga não para construir uma relação íntegra e digna com seu filho, com sua esposa, com seu esposo, com seu companheiro, amiga, amigo, chefe e com todos os papéis. Porque dizer não é uma prova de amor. Reflita sobre isso. Um beijo.